Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos iniciar mais uma aula, vamos falar sobre a Revolução de 64. Antes de nós começarmos a nossa aula, vamos ponderar sobre alguns itens que são vitais para que nós venhamos entender o que aconteceu em 64. Começa até mesmo pelo título dado a esse período. Alguns chamam de golpe de 64 e outros chamam de Revolução de 64. Qual desses dois grupos está correto? Eu diria que ambos, e não estou ficando em cima do muro. Estou falando baseado na Constituição e baseado na história. Para aqueles que têm uma tendência mais de esquerda, eles chamam de golpe de 64. E por que eles chamam de golpe de 64? Eles chamam de golpe de 64 pelo princípio constitucional. Qualquer ação que contraria a Constituição é considerado um golpe. A deposição de um governo pelo seu próprio exército, sem que isso tenha sido aclamado pelas forças do Congresso e Senado, é um golpe. Então, se nós olharmos pela parte constitucional, o que ocorreu em 64 foi um golpe. No entanto, se nós olharmos pelo período, pelo apoio da sociedade, quando eu falo do apoio da sociedade, eu falo do apoio de toda a sociedade quase, as elites, o exército, a classe média, a igreja, todos esses segmentos sociais não aguentavam mais a instabilidade política do governo de Jango e não aguentavam mais também a falta de Jango se posicionar, se ele era de esquerda, direita ou centro. Jango prometia coisas para o DN, assim como prometia coisas para a UNE, com a mesma vontade e com a mesma definição. Então, se nós olharmos pelo anseio da sociedade para que o governo de Jango caísse, então não foi um golpe. O que os militares fizeram foi uma revolução. Eles acataram a vontade da sociedade, ou seja, eles defenderam os anseios da sociedade que constitucionalmente juraram proteger. Então, nós temos dois lados. Se você é de esquerda, você se agarra na Constituição e diz que foi um golpe. Se você é de direita, você se agarra no momento histórico, nos anseios populares da maior parte da sociedade da época, que realmente não confiavam mais em Jango e não aceitavam mais a sua instabilidade política. Ok? Então, nós temos que compreender os dois lados, aquele que fala em Revolução de 64 e aquele que fala em golpe de 64. Qual está correto? Eu diria que ambos. Ok? Vamos começar então. Pessoal, nós temos que entender que nesse período de 61 a 64, o Brasil e particularmente o mundo todo estava dividido. Né? Vocês devem lembrar que nós estamos em pleno período de Guerra Fria. E nesse período de Guerra Fria, o mundo foi polarizado pelas duas grandes superpotências da época. De um lado, os Estados Unidos e o seu capitalismo, de outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o seu socialismo. Essas duas superpotências disputavam a hegemonia mundial. E eles exerciam influência real em praticamente todos os países do mundo. Então, havia uma polarização entre esses duas superpotências e, consequentemente, havia uma polarização entre o que se conceitua ser esquerda e o que se conceitua ser direita. No Brasil não era diferente. Nesse período de 61 a 64, o Brasil estava dividido entre duas teses políticas. Tinha o grupo do João Goulart, que era o presidente do Brasil na época, que dizia que estava defendendo o Brasil do imperialismo americano e defendia o Brasil do saque das empresas multinacionais.
tá? E que demonstrava, isso é verdade, é inegável, João Goulart demonstrava uma certa simpatia pelo socialismo. Isso nem o pessoal, os historiadores que se dizem mais à esquerda, são capazes de negar. João Goulart possuía realmente uma simpatia pelo socialismo. Do outro lado, nós tínhamos os grupos conservadores que diziam que o Brasil corria um sério risco, que era o comunismo, que não respeitava a liberdade privada, que era ateu e que temia que o Brasil se tornasse uma nova Cuba. Por incrível que possa parecer, o Brasil ele está, nesse momento, encarnando em si a Guerra Fria que estava em todos os lugares do globo. De um lado havia o sentimento capitalista anticomunista, de outro lado havia o sentimento comunista anticapitalista. Ok? Gente, o que nós temos que entender é o seguinte: a tendência ideológica de esquerda e de direita é salutar, são opiniões ideológicas que devem ser respeitadas por ambos os lados. Aquele de esquerda respeita a ideologia do de direita, e o de direita respeita a ideologia do de esquerda, porque ambos têm um ponto em comum. Que ponto em comum é? A melhoria do país, a melhoria da economia, da sociedade, da qualidade de vida e uma sociedade mais justa. Isso é comum a todos. O que também não significa que todo regime socialista se apodera da propriedade privada e tolhe a tua liberdade e se torna ateu. Nós já tivemos e existem países europeus que são socialistas ou que têm líderes socialistas e isso não ocorre, né? Assim como nós temos países que se dizem capitalistas e tendem para a extrema-direita e acabam adotando um sistema baseado nas estruturas fascistas. Assim como nós temos países que tendem à extrema-esquerda e acabam adotando um comunismo stalinista ditatorial. Então, o problema não é esquerda ou direita, o problema não é o capitalismo e o socialismo capitalista ou socialismo liberal. O problema são os extremos. A extrema-direita fascista, danosa, a extrema esquerda comunista, stalinista, danosa. Esse é o problema. A direita e a esquerda não são inimigas. Ambas desejam o bem comum. Quem realmente é o inimigo? Quem é o inimigo é o extremo da direita, que é o fascismo, e é fácil de reconhecer. Vocês, como estudantes, como pessoas que fazem parte de uma elite cultural, porque no Brasil o direito de ter o conhecimento é da elite, é uma coisa que pertence à elite. Vocês veem que, nesse momento, boa parte dos estudantes de escolas públicas não tem o que vocês têm, que são aulas virtuais, a oportunidade de continuar aprendendo. Então, o conhecimento no Brasil, infelizmente, ele é elítico. Para vocês que têm essa oportunidade única de ter conhecimento, vocês sabem as características do fascismo, assim como vocês sabem as características do comunismo. É isso que nós temos que impedir. Os extremos. No demais, é ideologia, é diversidade, é salutar. Certo? A pessoa de direita não é inimiga da pessoa de esquerda. Ambos têm um bem comum, que é o desenvolvimento do nosso país e um futuro melhor para todos. O que é perigoso? Extrema-direita e extrema-esquerda. Ok? Vamos continuar então, gente? Opa, desculpa aqui, pessoal. Bom, se existe extremos, é porque existem pessoas que representam esses extremos, né? Então, sempre quando nós temos extremos, existem pessoas que estão representando esses extremos e que estão criando essa diversificação, não, essa divergência social. Porque, gente, não pode ser de esquerda e de direita. Se tu for aberto ao debate, não existe divergência, pelo contrário, né? Logo, logo haverá convergência e
ambos se unirão pelo bem comum do país. Só existe divergência quando está falando de extrema direita e extrema esquerda. Ok? Bom, nesse período nós estávamos tendendo aos extremos. Isso tem que ficar bem claro. Neste período, no Brasil, nós estávamos tendendo aos extremos. A extrema direita e a extrema esquerda. Ok? Bom, como eu falei para vocês, esses dois Brasis, porque são dois Brasis, um de extrema direita pró-imperialista e capitalista, outro de extrema esquerda pró-União Soviética e comunismo stalinista. Né? Esses eram os dois extremos que começaram a aparecer no ambiente político brasileiro nesse período. Então é óbvio que essa disputa ideológica dos extremos, e eu volto a falar para vocês, ser de direita ou de esquerda, tá ótimo, é uma posição ideológica. Ser de extrema direita e de extrema esquerda, danoso ao país, perigoso ao país, conduz à divergência, à violência, conduz à guerra civil, conduz a ditaduras. Ok? Então, nesse momento, nosso Brasil, lá dos anos 60, estava dividido entre os extremos e tinha os seus representantes. E esses representantes atuavam com passeatas, com motins, com greves. Né? O país havia mergulhado numa situação de convulsão social. Então, logo vai surgir um elemento que vai desequilibrar essas duas forças tão antagônicas, tão opostas e perigosas que haviam no momento. Ou seja, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Que elemento antagônico é esse? É o Exército. Pessoal, o Exército brasileiro ele possui várias correntes. Nós já vimos, nós estudamos isso, e vocês devem ter em mente que dentro do Exército brasileiro havia um Luiz Carlos Prestes, havia membros que defendiam a ANL, assim como haviam pessoas que defendiam as teorias de Plínio Salgado e AIB. Então, o Exército ele possui dentro de si várias correntes, porque existe a liberdade do pensamento, apesar do princípio da hierarquia. Né? Então, dentro do nosso Exército, ainda havia a influência daquela formação positivista e tenentista, que achava, de maneira salutar, por exemplo, que o voto tinha que ser secreto, que achava de maneira salutar, como nós já vimos, que a elite oligárquica tinha que sair do poder, mas que também acreditava, devido aos seus princípios positivistas, que o povo não tinha condições de se autogovernar e precisava de um governo forte e centralizador que guiasse esse povo como se fosse uma boiada. Então observa que não é o mal absoluto, mas também não é o bem absoluto. Como tudo que existe, existe um lado bom e um lado ruim. E o Brasil está dividido, gente, nesse momento, pela extrema-direita, imperialista pró-capitalista, e pela extrema-esquerda, pró-União Soviética e comunista e stalinista. Olha o perigo. Quem vai desequilibrar essa luta entre os antagônicos, entre os divergentes, é o Exército. Os tenentistas, por sua própria formação positivista, eles são anticomunistas. E como o mundo estava dividido pela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, se tu era anticomunista, tu era pró-Estados Unidos. É óbvio, né? Então, o golpe de 64, ou a Revolução de 64, como vocês queiram, ele não foi dado pela ala do Exército brasileiro que tinha simpatia pela esquerda, né? Ele foi dado pelos setores mais tradicionais do Exército, aqueles ainda ligados à linha positivista, ainda com uma herança do tenentismo. Pessoal, não é porque tu é tenentista, está ligado às filosofias tenentistas e positivistas, que tu não é nacionalista. Esses militares eram nacionalistas. Mas por eles serem tenentistas, adotarem a filosofia tenentista e positivista, eles eram extremamente anticomunistas. Então, o golpe que
ou Revolução de 64, ele vai ser dado pelo Exército, que tem a sua formação ligada ao tenentismo, que tem a sua formação ligado ao pensamento positivista, que são os setores mais tradicionais, aquele setor mais hierárquico do Exército, mais enraizado nos princípios da tradição militar hierárquica. Ok? Bom, pessoal, nós estamos vendo que o Brasil refletiu em 64 o que estava acontecendo no ambiente mundial, a polarização feita pela Guerra Fria e a luta entre as duas superpotências da época pela hegemonia mundial. Ok? Bom, quem fez a Revolução ao golpe de 64 foram os militares que pertenciam a essas correntes mais tradicionais do Exército, né? Essas correntes mais tradicionais do Exército, ligadas ao tenentismo e ao pensamento positivista, eles desejavam sim um governo centralizador e forte, porque eles acreditavam que a população, por sua formação política e intelectual, não tinha condições de se autogerir, de se autoguiar. Ela precisava de alguém mais forte a lhe guiar. E esse alguém mais forte a lhe guiar, no pensamento dos tenentistas positivistas, era o Exército, né? Então, por um nacionalismo ideológico, eles achavam que a via correta para o desenvolvimento do nosso país era um governo forte, um governo centralizador, né? Inclusive, esse princípio, essa frase que nós temos aí na nossa bandeira nacional, ordem e progresso, é uma frase positivista, né? Bom, como os militares eles se opunham ao comunismo, como os militares eles estavam ligados às faixas mais tradicionais do Exército, pelo menos esse grupo que participou da Revolução de 64 estava ligado às faixas mais tradicionais do Exército, positivistas e tenentistas, é óbvio que eles ganharam a simpatia da direita que estava atuando no momento político brasileiro, que era uma espécie de extrema-direita, né? Bom, essa sociedade, esses membros da extrema-direita que atuavam no Brasil nesse período, eles exigem do Exército, dos governos militares, o extermínio do comunismo. Observa, gente, e eu gostaria de frisar isso para vocês, nesse período da história brasileira, nós tivemos excessos de ambos os lados. O pessoal mais à esquerda fala da tortura, da perseguição, das mortes, dos cemitérios clandestinos que haviam e eram bancados pelas forças repressoras do governo militar. O pessoal do governo militar fala, e tem razão, dos movimentos de esquerda pró-comunistas que assaltavam bancos, assaltavam bancos e, se fosse necessário, matavam alguém nesse assalto, que roubavam esses bancos, que sequestravam desde embaixadores até líderes políticos e torturavam essas pessoas, né? Lembram também de representantes desses movimentos de extrema esquerda que, atuando em guerrilha, mataram militares que também tinham famílias, que mataram oficiais que também possuíam família, que fizeram atrocidades igualmente. Então, nós temos que encarar o período de 64 como um período de exceção, onde se cometeram erros dos dois lados. A extrema-direita cometeu seus erros e a extrema-esquerda cometeu seus erros também. Ok? Vamos continuar. Bom, essa situação toda fez com que, em 31 de março de 64, essa corrente de
extrema-direita, aproveitando esse momento de convulsão social, essa bagunça política que estava no Brasil, e o medo da classe média de um governo comunista, o medo da igreja de um governo comunista, o medo da elite de um governo comunista, e que pediam, imploravam para que se voltasse a se restabelecesse a ordem social. Foi nesse momento que os militares foram compelidos, foram praticamente empurrados, largaram no colo deles a oportunidade de fazer uma revolução ou, depende do teu ponto de vista, de dar um golpe de Estado. O que nós temos que frisar aqui é que só foi possível a revolução ou golpe de 64 pelos militares porque teve amplo apoio da sociedade brasileira, né? Amplo apoio da sociedade brasileira. Bom, nós já falamos, né, que os militares que atuaram no golpe ou Revolução de 64, eles se originaram dos setores mais tradicionais do Exército, ligados ao pensamento positivista, e muitos deles eram influenciados por Oliveira Viana, que tinha uma simpatia pela ultradireita brasileira, né? Não podemos esquecer que o grande ingrediente que mexe com tudo isso é a Guerra Fria. O mundo inteiro estava polarizado, né? Bom, essas correntes filosóficas, elas vão justificar a Revolução de 64, o golpe de 64, como sendo o único meio para impedir que o país sucumbisse à tentação do comunismo, que era apoiado por Moscou e desejava o fim da sociedade cristã ocidental. E para alcançar este fim, ou seja, para impedir que o comunismo dominasse o Brasil, todos os meios seriam válidos, até mesmo o sacrifício das liberdades civis e dos direitos democráticos. Pessoal, novamente nós temos que ponderar sobre o contexto histórico do momento. Eu vou falar para vocês, sair um pouquinho do Brasil e ir para Cuba. Nós lembramos que Cuba teve a Revolução de Fidel e se tornou pró-União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se vocês pegarem um mapinha, vocês vão ver que de Cuba facilmente se atinge o território norte-americano. De Cuba a Miami é um passo, uma distância navegável não considerável, vamos dizer assim. Então, Cuba se torna uma preocupação para o governo norte-americano pela sua posição estratégica e o medo que o presidente Kennedy da época tinha, que a partir de Cuba, usando Cuba como uma base, os nossos amigos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas montassem em Cuba uma base militar para atingir o território norte-americano, para uma invasão ou para um ataque que se chama ataque de velocidade e proximidade. Então, Kennedy já tinha uma apreensão muito grande em relação a Cuba, não por Cuba, não pela economia de Cuba, mas por sua posição estratégica, que poderia permitir, que poderia dar condições de ataques rápidos em solo americano por forças soviéticas, desde que uma base fosse instalada em território cubano. Mas isso era só um medo. Até que o presidente Kennedy descobriu que o medo ia se transformar em realidade. Os nossos amigos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pretendiam instalar uma base de mísseis nucleares em Cuba. Imagina o seguinte, meu querido aluno, se o presidente Kennedy já tinha medo de uma simples base militar que permitiria ataques rápidos partindo de Cuba em relação ao solo norte-americano, imagina uma base nuclear. Então nós teremos, e estudaremos isso mais detidamente no futuro, o famoso caso dos mísseis cubanos. Aliás, já estudamos na Guerra Fria, né? Aonde quase ocorreu a Terceira Guerra Mundial, porque a Marinha norte-americana barrou
os navios cubanos que levavam as estruturas para instalar essa base de mísseis nucleares lá em Cuba. Graças a Deus, a União Soviética mudou de ideia, desistiu de instalar essa base de mísseis nucleares em Cuba, e se ela houvesse instalado realmente, de Cuba eles alcançariam toda a América do Norte, parte da América Central e facilmente a América do Sul. Seria uma desgraça do ponto de vista militar, do ponto de vista de uma guerra nuclear, para as Américas em geral, não só para a América do Norte, mas para as Américas em geral. Por sorte, o bom senso falou mais alto e os soviéticos desistiram. Kennedy ficou tão apreensivo que ele isola Cuba. Cuba vai sofrer um embargo econômico e militar. Ninguém pode comprar ou vender para Cuba, e também a proximidade em relação aos cubanos é proibida pelo governo norte-americano. Ou seja, é um embargo, é um isolamento econômico e físico imposto pelos Estados Unidos, aos cubanos. Só que daí para frente, devido à Guerra Fria e devido a este fato, os presidentes norte-americanos desenvolveram uma verdadeira neurose em relação às Américas Central e do Sul. Um medo que algum país da América Central e do Sul sucumbisse à tentação do comunismo e, sucumbindo à tentação do comunismo, desse vez a uma instalação de base militar pró-União Soviética nesse solo. Então, se os Estados Unidos tinham medo que qualquer país da América Central e do Sul se convertesse ao comunismo, se tornasse pró-União Soviética e se permitisse tornar uma base dos soviéticos, imagina o medo dessa gente em relação ao gigantesco Brasil se tornar pró-União Soviética e permitir a instalação de bases militares dos soviéticos em solo brasileiro. Então nós vamos ver que os Estados Unidos, eles, a partir da crise dos mísseis cubanos, eles vão estimular em todas as Américas a existência de governos militares de direita anticomunistas. Ou seja, os Estados Unidos veem como única maneira de impedir que ocorra no resto das Américas o que quase ocorreu em Cuba, apoiando governos de direita e às vezes de extrema direita, às vezes até ditaduras militares, para garantir que não haveria nas Américas Central e do Sul governos pró-União Soviética e que não haveria possibilidade de instalação de bases militares caso surgisse um país pró-União Soviética na América Central e do Sul. O Brasil, ele controla a hegemonia da América do Sul. Nosso país controla a América do Sul. Então é óbvio que os Estados Unidos não poderia de maneira nenhuma permitir que o Brasil caísse na tentação comunista, caísse na filosofia pró-União Soviética. Bom, gente, como eu já falei para vocês, a Revolução de 64, o golpe de 64, depende do teu ponto de vista, só logrou sucesso porque teve um apoio amplo da sociedade brasileira. Pessoas que falam que os militares empurraram goela abaixo da sociedade brasileira uma ditadura militar, não é verdade. Os militares só conseguiram dar a sua revolução, ou seu golpe, como vocês queiram, porque havia amplo apoio da sociedade e de diversos setores da sociedade, desde empresários, comerciantes, banqueiros, industriais e da classe média, a igreja, todo mundo com medo do comunismo, formou uma ampla frente de oposição ao governo João Goulart. E foram esses segmentos da sociedade que vão apoiar o golpe de 64, né?
Veja, golpe ou revolução de 64, como vocês queiram. Quando os militares assumiram o poder, eles prometeram um governo de transição que duraria 4 anos, no máximo. No entanto, os governos militares passaram praticamente 21 anos, de 20 a 21 anos, né, no poder. Na realidade, nós vamos ver que os governos militares saem do poder, vamos dizer assim, em 85. Então, ao invés de passar 4 anos no poder, eles passaram 21 anos. Agora, novamente, os governos militares, eles se mantiveram esses 21 anos, não foi só por causa de truculência, controle da censura, né? Existe uma grande ingenuidade se tu pensar que esses governos permaneceram no poder porque eles praticavam censura e truculência e perseguições. Nenhum governo se mantém no poder se não tiver apoio da sociedade. Seja o apoio de um segmento, que pode ser a elite, seja apoio da classe média, seja apoio da igreja. Tanto é que em 85, devido a vários fatores, e o fim da Guerra Fria se aproximava, nós vamos ver que os militares perdem o apoio da sociedade e acaba o governo militar, né? Então, é uma maldade imputar aos militares que foi uma ditadura unilateral imposta à sociedade brasileira. Mentira! Boa parte da sociedade brasileira, por muito tempo, apoiou esses governos militares, né? Então, existem dois lados. Existem a verdade está um pouco com o pessoal da direita e um pouco com o pessoal da esquerda. Cabe a você, estudante, meu querido e amado aluno, se inteirar das verdades históricas, sociais, políticas brasileiras para não se deixar levar para os extremos, para a extrema direita, que é fascista, para a extrema direita, que é comunista e stalinista. E quando isso acontece? Isso acontece quando você é um ignorante histórico. Por isso a importância de você saber história, de você conhecer a história do seu país, de você ter a curiosidade de saber o que aconteceu no seu país. Ok? Bom, gente, nós já falamos, né, que eu adiantei para vocês a participação norte-americana na Revolução de 64, no golpe de 64, porque é óbvio, se já havia o interesse dos norte-americanos pela hegemonia mundial através da Guerra Fria, piorou ainda mais depois da crise dos mísseis cubanos, como eu expliquei isso para vocês. Então, como eu falei para vocês, os presidentes norte-americanos que vieram depois da crise dos mísseis cubanos, eles, para garantir a segurança norte-americana, muitas vezes eles apoiaram governos anticomunistas de extrema direita, que realmente migraram para uma ditadura militar de extrema direita e de princípios fascistas. Ok? Isso é uma realidade que até mesmo há pouco tempo a CIA liberou diversos documentos secretos. Se vocês encontram isso na internet, vocês lá vão ver uma descrição do apoio dos Estados Unidos a governos de extrema direita na América do Sul, a ditaduras como a ditadura chilena, como a ditadura argentina, né? Então, nós não podemos negar que a Revolução ou o golpe de 64, como vocês queiram, teve grande influência da mão norte-americana, né? Bom, os Estados Unidos temia, como eu falei para vocês, isso é uma realidade, ele temia que o que aconteceu com Cuba acontecesse na América Central e do Sul, em qualquer país. Pior ainda, se fosse num país com o poder, com a hegemonia política e territorial do Brasil. O Brasil é um continente, gente, nem podia ser chamado de país, é um gigante, riquíssimo, que tem uma influência incrível na América do Sul e Central.
Imagina esse país caindo na mão da União Soviética. Os Estados Unidos não podiam permitir. Logo, lógico, eles então começaram a se precaver. Botaram agentes da CIA no Brasil, colocaram também a sua influência em alguns meios de comunicação para impedir que a sociedade brasileira fosse seduzida pelo comunismo, fosse seduzido pelos movimentos pró-União Soviética, né? E os Estados Unidos vai enviar para o Brasil um embaixador que na realidade é agente da CIA. Esse embaixador, que na realidade era agente da CIA, ele era uma pessoa muito ambiciosa. E como pessoa ambiciosa que era, quando ele veio para cá, ele tinha duas missões, além. Uma era a diplomacia e a outra era fornecer relatórios de inteligência semanais para o governo norte-americano, dizendo o que estava acontecendo no Brasil, se haveria o perigo do governo brasileiro, que na época era de João Goulart, ser seduzido pelo comunismo pró-União Soviética. Ok? Bom, infelizmente, esse agente da CIA disfarçado de diplomata, ele era um carreirista e ele começou a analisar os movimentos políticos brasileiros com uma visão extremada. E os relatórios que ele enviava para o presidente Kennedy transfiguravam João Goulart como alguém que estava a um passo de sucumbir ao comunismo e ao auxílio soviético. Pessoal, eu reforço a vocês, João Goulart, ele teve um governo tão instável politicamente, ideologicamente, ninguém sabia o que era João Goulart. O mesmo João Goulart que falava com Brizola, o mesmo João Goulart que falava com a UNE, era o mesmo João Goulart que prometia coisas para a UDN, né? Então observa que João Goulart ele tentou fazer um jogo duplo, né? Ele tentou ficar em cima do muro, prometeu coisas para a extrema direita e prometeu coisas para a extrema esquerda. Ou seja, se tu analisar a trajetória política de João Goulart, os seus planos políticos, o que ele realmente concretizou, as promessas que fez, ao término desse estudo, se te perguntarem se João Goulart era pró-capitalista ou pró-comunista, ele não era nada. Né? Na realidade, o que João Goulart fazia era apagar incêndios. Quando as convulsões sociais bancadas pela esquerda estavam muito acentuadas, ou seja, muitas greves do pessoal da esquerda, muitas passeatas do pessoal da esquerda, muitas, como é que eu vou dizer, exigências do pessoal da esquerda, João Goulart fazia um discurso de esquerda para acalmar o pessoal da esquerda. Quando as greves, as convulsões, as demandas eram do pessoal de direita e se acentuavam, João Goulart ia lá e fazia um discurso para acalmar o pessoal de direita. Ou seja, me perdoem por esse vocábulo que eu vou usar agora, João Goulart, de ideologia, ele não tinha nada. Ele era um oportunista, um vaselina, vamos dizer assim. Me perdoem o termo vaselina. Por que vaselina? Porque ele era escorregadio. Não conseguia tomar uma posição firme de João Goulart. João Goulart, tu é pró-capitalista ou pró-comunista? Não conseguia isso. Tu vai tender por um governo baseado no capitalismo exploratório ou um governo baseado no capitalismo não exploratório buscando a justiça social? Não conseguia isso de João Goulart. Ele não tinha uma posição ideológica concreta, firme, e essa instabilidade política assusta os nossos amigos norte-americanos. Gente, nós vamos voltar ao passado para entender melhor a Revolução de 64. Bom, o João Goulart, antes da Revolução de 64, ele era o vice de JK, né? Juscelino Kubitschek,
e Juscelino Kubitschek foi tirado do poder por uma junta militar. Novamente, eu lembro a vocês que essa junta militar só fez isso porque tinha amplo apoio das elites brasileiras, do setor produtivo em geral, da classe média e da igreja. Né? Então, João Goulart, JK, vai ser tirado do poder e o seu vice, veja bem, se você declara a ingovernabilidade do presidente, quem assume é o vice. O vice de JK era João Goulart. Se JK foi retirado do poder, quem tinha que assumir é João Goulart. Só que essa junta militar assume o poder e não permite João Goulart assumir. Pessoal, nós estamos falando antes de 64. Eu vou retroceder no tempo para vocês entenderem alguns fatores que também auxiliaram no golpe ou revolução de 64. Então, nós vamos ver que no momento que essa junta militar se une e assume o poder e impede que João Goulart assuma, repito, João Goulart era o vice de JK, JK foi tirado do poder, tirado por quem? Pela sociedade, que utilizou como ferramenta ou que deu condições para que o exército depusesse JK. JK sai do poder, Juscelino Kubitschek, o que criou Brasília, e fica no seu lugar quem? Quem deveria, pela Constituição, é João Goulart. Mas quem assume o poder é a junta militar. Então, de novo, vocês veem que existem dois pontos de vista. Existe o ponto de vista constitucionalista, que é o da esquerda, que diz, olha, se tu tirou o presidente, assume o vice. É isso que a Constituição fala. E existe o ponto de vista do pessoal da direita. Não, mas a sociedade em geral não quer que João Goulart assuma. E não queria mesmo. A maior parte da sociedade não queria. O que a sociedade quer no momento, um governo que garanta o fim das convulsões sociais, que garanta a volta da estabilidade social. E eles querem que a junta militar fique no poder. Então, se tu olhar pelo lado da Constituição, observe que isso ainda é antes de 64. Já está havendo essa dicotomia, esse antagonismo. Pelo lado da Constituição, que é onde se pega o pessoal da esquerda, pelos constitucionalistas, aí, antes de 64, já houve um golpe, porque uma junta militar assumiu e não deixou João Goulart assumir, e a Constituição dizia que é ele. Se tu pega pelo lado do pessoal da direita, que faz uma análise da sociedade da época, eles, não, peraí, o exército, ele protege o povo e realiza os anseios populares, né? Anseios populares ligados à ordem, ligados à estabilidade social, política e econômica. E essa sociedade, sua maior parte, quer que uma junta militar assume. João Goulart, não. Então, de novo, a gente está tendo um problema aí. Os dois lados têm razão, de novo. E essa dicotomia vai fazer com que Leonel de Moura Brizola, o então governador do Rio Grande do Sul na época, inicie uma campanha chamada Campanha da Legalidade. Brizola vai montar uma espécie de estação de rádio lá nos porões do Palácio do Governo, e essas transmissões dele lá dos porões do Palácio do Governo vão ser desencadeadas por todas as rádios gaúchas, promovendo a chamada Campanha da Legalidade, que nada mais era de que cumpra-se a Constituição, saia a junta militar e se coloque João Goulart no poder. Observa que Brizola não está pedindo JK, está pedindo João Goulart. Né? E chegou um ponto que a coisa radicalizou e Brizola começou a conclamar lá dos porões do palácio que, para manter a ordem constitucional e tirar a junta militar que estava lá em Brasília, só tinha um jeito, através da luta armada, né? Através de uma quase guerra civil. Bom, o Brizola, ele esperava, claro, uma reação dos militares. Daí ele convoca a Brigada Militar, a Polícia Militar Gaúcha, para defender o Palácio do Governo. E Brizola, nas rádios, diz que vai ser um mártir da legalidade. Ele se propõe a morrer junto com as forças da legalidade. E ele não cogita a
aceitar esse governo, essa junta militar, que, segundo ele, contrariando a Constituição, está no poder lá em Brasília. A junta militar, que foi colocada lá graças ao apoio de boa parte da sociedade, tinha também que mostrar para aqueles que lhe colocaram no poder que tinha pulso firme e o controle da situação, né? Então, essa junta militar ela vai ser compelida a tomar uma atitude mais enérgica, né? Bom, essa junta militar que se instalou em Brasília, ela tinha como seu líder, como seu representante civil, o Carlos Lacerda, que era a voz da UDN na época, que era o partido de direita, mais à direita, né? A UDN, gente, se vocês lembrarem lá da Era Vargas, que nós já estudamos, eles são inimigos históricos dos getulistas, né? Então, nós vamos ver que muitos historiadores consideram que o suicídio de Getúlio está intimamente ligado à oposição realizada pela UDN. Mas isso é uma outra história, nunca foi comprovado historicamente. Então, a UDN, através do seu representante, Carlos Lacerda, começa a pressionar a junta militar para tomar uma posição mais enérgica em relação à campanha da legalidade, mais precisamente em relação a Leonel Brizola. E a junta militar ela toma a atitude que ela poderia tomar na época. Afinal, o Exército ele tem uma missão de manter a ordem no país, proteger as fronteiras e manter a ordem no país. Quando as instituições, que instituições são essas? O Legislativo, o Executivo, o Judiciário, até mesmo ramos dessas instituições, como a polícia, não conseguem mais manter a ordem no país, não conseguem impedir as convulsões sociais, não conseguem impedir a divisão ideológica do país, o Exército, para manter a unidade, ele tem que se manifestar. Então, o Exército, além dessa obrigação, ele era pressionado, essa junta militar estava sendo pressionada pelos políticos mais à extrema-direita, entre eles Carlos Lacerda, o maior representante da UDN na época. Então, o Exército, essa junta militar, não vê outra saída a não ser convocar o general Machado Lopes, que é o comandante do 3º Exército, lá no Rio Grande do Sul. Ele comandava o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a reunir forças militares e tomar uma ação militar, realizar uma ação militar contra Leonel Brizola e seus legalistas, né? Só que o general Machado Lopes, como bom militar que era, ele era uma pessoa ponderada, era uma pessoa instruída, e ele notou que a campanha da legalidade estava disseminada por todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Paraná. Que para prender Brizola, ele praticamente teria que massacrar a população desses estados para chegar até o governador. E como ele mesmo falou, ele não entraria para a história como aquele que massacrou a população do Rio Grande do Sul, da Santa Catarina e Paraná. Tá? Então, o Machado Lopes ele manda uma carta para a junta militar dizendo que ele vai apoiar as forças da legalidade, né? Ou seja, ele não vai fazer nada contra as forças da legalidade. Essa ação do nosso amigo aí, o Machado Lopes, pegou a junta militar de calça curta, né? Eles estavam já instalados em Brasília, né? Eles pensaram numa guerra civil rápida, porque seria um exército bem armado, treinado contra forças civis, ou no máximo a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com armas leves e muitos civis sem treinamento. Agora, lutar contra o 3º Exército brasileiro é outra história. Se a junta militar endurecesse, vamos usar esse termo, e continuasse com a ideia de capturar e neutralizar as forças da legalidade por vias militares, através de uma guerra civil, agora eles teriam que enfrentar o 3º Exército.
E essa guerra civil tomaria proporções imensas. E havia até um risco da população do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Paraná, mais o Terceiro Exército, ganharem essa guerra civil. E a extrema esquerda tomar conta do país e o país sucumbir ao comunismo. Então nós vamos ver que o pessoal da junta militar, ele chama um político mineiro que tinha livre acesso tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita, que era Tancredo Neves. E pedem que Tancredo Neves intervenha. Tancredo Neves, ele vai, como bom político que era, achar uma saída. Ele vai dizer nem esquerda nem direita. O João Goulart vai voltar a comandar o Brasil, mas não como presidente. Nós vamos acabar com o presidencialismo no Brasil e vamos instalar no Brasil o parlamentarismo. Meus queridos alunos, em 61, observe quem está antes de 64, eu voltei ao passado. Primeiro eu falei da Revolução de 64, ou do golpe de 64, como vocês preferirem, tá? Para que vocês entendessem o que aconteceu. Que foi um momento de exceção, que houve exageros de ambos os lados, que havia no Brasil não só direita e esquerda, mas uma extrema esquerda e uma extrema direita, que a situação global patrocinada pela Guerra Fria teve grande influência nessa revolução, o golpe de 64. Falei também a vocês que a questão dos mísseis cubanos também influenciou para que chegasse ao ponto que chegou o golpe ou Revolução de 64. E frisei que os militares só conseguiram chegar ao poder porque eles tiveram, sim, amplo apoio da sociedade. E esse apoio só vai terminar lá nos anos 80, né? Onde situações extremadas da economia vão fazer com que a classe média do setor produtivo e até a igreja abram mão do apoio aos governos militares. Ok? Bom, parei, fiz uma pausa e voltei ao passado, ou seja, antes de 64, e estou mostrando que antes de 64, nos anos 60 e 61, quase houve um golpe ou uma revolução militar. Que foi essa questão que eu estou falando para vocês, da legalidade. João Goulart assume ou fica a junta militar? Então nós vimos que nem céu nem terra, a situação se complicou quando os legalistas ganham o apoio do Terceiro Exército. A junta militar vê que com o apoio do Terceiro Exército, as forças da legalidade podem, depois de uma guerra civil, assumir o poder no Brasil, ou seja, a extrema esquerda ia assumir o poder. Para evitar isso, eles vão chamar um político muito hábil, que é Tancredo Neves, e Tancredo Neves vai achar uma saída diplomática para essa situação, acabando com o presidencialismo, ou seja, ficou bom para a junta militar, ou seja, Jango voltou ao poder, mas não como presidente, voltou ao poder num regime parlamentarista, né? E, ao mesmo tempo, agradando os legalistas, porque Jango voltou ao poder. Então, o exército não perdeu, porque ele impediu que Jango fosse presidente, né, de um regime presidencialista. Jango volta ao poder, né, mas como presidente de um regime parlamentarista. E ainda por cima, com um primeiro-ministro que seria indicado pelo Congresso, que era de maioria favorável à junta militar. Observa como Tancredo Neves conseguiu quase um meio termo. O pessoal da legalidade viu sua demanda satisfeita, porque João Goulart assumiu como presidente. O pessoal da junta militar viu sua demanda satisfeita, porque ele Jango assume como presidente, mas não de um governo presidencialista, de um governo parlamentarista. E ele teria ligado a si, Jango, presidente, um primeiro-ministro indicado pelo Congresso, que era favorável à junta militar. Então, observa como essa situação de meio campo, né, ela consegue impedir uma guerra civil no Brasil. Nem sol nem terra. Agradou parte das demandas da esquerda, da extrema esquerda,
e agradou parte das demandas da extrema-direita. Bom, se a gente for falar rapidamente sobre o governo João Goulart, nós vamos futuramente nos deter um pouco mais no governo João Goulart, vamos dar umas pinceladas aqui. O João Goulart, ele chamou, o grande problema do Brasil era a economia, né? O Brasil tinha herdado uma dívida externa impressionante. Nós vimos que a tal república oligárquica, para manter as benesses dos cafeicultores, tomava empréstimos no exterior à torta e direito, o que praticamente faliu a economia brasileira. E também nós vimos que algumas demandas políticas dos republicanos oligarcas faliram o país. Uma delas é aquele programa de valorização do café, o Acordo de Taubaté, onde o governo usava dinheiro de imposto para comprar café, para manter os ganhos dos cafeicultores. Isso acabou com o país, né? Bom, depois vem Getúlio Vargas, toda aquela instabilidade política que houve durante o governo de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, veio a Segunda Guerra Mundial, o país quebrou de vez, né? Então nós estamos vendo nesse momento que o grande problema, um dos maiores problemas do Brasil é o problema econômico. E João Goulart vai ter que resolver essa bananosa. Então ele chama o Celso Furtado, um economista famoso da época, que vai elaborar em menos de 3 meses, olha o absurdo, tem um problema complexo, e um economista vem e acha a solução para ele em um plano que ele elabora em menos de 3 meses. O tal Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse plano trienal é que ia dar a base para o governo do presidente João Goulart, né? Bom, dentro desse plano econômico, né, que visava o combate à alta inflação, havia dentro dele umas chamadas reformas de base. Essas reformas de base eram reformas que tinham um cunho administrativo, bancário, fiscal e agrário. E também essas reformas de base elas previam rescalonamento da dívida externa herdada em governos anteriores. Pessoal, quando tu renegocia uma dívida, o teu credor, ele não é bonzinho, ele até deixa tu pagar isso em suaves prestações, ou te dá mais prazo para pagar, mas ele acrescenta uma enormidade de juros, ou seja, a tua dívida vai aumentar consideravelmente por causa da incidência de juros, né? Chega a um ponto que tu não paga a dívida, só paga os juros. Daí o teu credor fica eterno e o buraco aumenta cada vez mais. Bom, voltando. O plano trienal do João Goulart se baseava, então, nesses pontos, reformas administrativa, bancária, fiscal e agrária, e no reescalonamento da dívida. Mas esse plano trienal, para funcionar, ele precisava que João Goulart conseguisse apoio político e precisava de estabilidade política. E é tudo que João Goulart não tinha, né? Nós vimos que o João Goulart ele realizou um governo dúbio, ele tentava satisfazer tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda. E quando tu faz isso, tu acaba irritando os dois lados, né? Logo, o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico do Celso Furtado, ele não vai atingir os seus objetivos, primeiro porque ele era muito ambicioso, segundo porque ele foi formulado em curto espaço de tempo, deixou de contemplar vários detalhes importantes para a solução dos problemas, mas ele falhou principalmente porque essa instabilidade ideológica de Jango, ninguém sabia o que ele era realmente, se era de esquerda ou era de direita. Uma hora simpatizava com o socialismo, outra hora simpatizava com o capitalismo, uma hora ele era pró-Brizola, outra hora ele era pró-UDN, né? Então, é uma loucura. Essa instabilidade política do nosso amigo João Goulart vai fazer com que ele não tenha apoio de nenhum dos lados, e daí esse plano econômico vai sucumbir, né? Bom, nós estamos vendo aí que quando esse plano econômico sucumbe, a situação política se agrava, porque as convulsões sociais voltam, né? O Brasil
está numa situação econômica tão grave que ele cai nas mãos do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o FMI ele impõe condições duras para conceder novos empréstimos ao Brasil, né? E dentre dessas condições tinha o arroxo salarial, o fim dos incentivos ao setor produtivo e vários outros itens, que vieram ainda a desagradar ainda mais a sociedade brasileira. Bom, as tais reformas de base, né? O plano trienal, então, determina a chamada realização das reformas de base, como eu falei para vocês, contemplava o setor agrário, educacional, bancário e por aí vai. Segundo o nosso amigo Celso Furtado, eram fundamentais para o desenvolvimento de um capitalismo nacional progressista. Só que o anúncio dessas reformas vai aumentar a oposição ao governo e vai acentuar a polarização da sociedade brasileira. O pessoal da extrema-direita começa a dizer que essas reformas de base são a estrada que vai conduzir o Brasil ao comunismo, né? Então, logo, logo, o Jango já vai perder o apoio da elite da burguesia. Quando a coisa está ficando muito preta, ele está ficando sem o apoio das elites, para evitar o isolamento político, ele vai se voltar para a extrema esquerda e vai se aproximar do Leonel Brizola, do Arraes, que era o governador de Pernambuco, vai se aproximar da União Nacional dos Estudantes, vai se aproximar do Partido Comunista, que embora fosse ilegal no Brasil desde a época de Getúlio Vargas, ele ainda se mantinha, tinha uma forte influência dentro do ambiente sindical. Então, com essa falta de apoio das elites e com a desconfiança da extrema esquerda, apesar de ele ter se virado para a extrema esquerda, o plano trienal vai ser abandonado em meados de 63, ou seja, não durou nem 2 anos. Mas o presidente continua implementando políticas de caráter nacionalista. Vamos botar uma aspas nesse caráter nacionalista aí. Bom, ele realmente fez coisas que são importantes. Ele limitou a remessa de lucros para o exterior. Isso é fundamental, porque senão a multinacional se instala no Brasil, gera alguns empregos, no entanto, manda a riqueza do país toda para fora. Ou seja, daqui a algum tempo o país vai estar na mais negra miséria e nossas riquezas acabaram em outra nação. Até aí está tudo certo. Tem que controlar a remessa de lucros para o exterior. Mas João Goulart também fez coisas que desagradaram e que fizeram a economia brasileira penalizar, como nacionalizar, estatizar empresas de comunicação. Ou seja, o país já estava quebrado economicamente e ele ainda usa os poucos recursos que o país possui para estatizar, para nacionalizar empresas, entre elas empresas de comunicação. Ele também começa a tentar estatizar e criar várias regras para não dar concessões para a exploração de minérios, o que prejudica por demais a economia. Como João Goulart é uma grande interrogação, ninguém sabe o que ele é na realidade, se ele é de extrema esquerda, de extrema direita, se é de centro, ninguém sabe. Logo, logo, os estrangeiros começam a se revoltar contra o seu governo. E a primeira reação vem do setor econômico. As empresas privadas norte-americanas vão cortar os créditos para o Brasil e vão interromper a negociação para a nossa dívida externa, o que vai piorar em muito a situação do Brasil. Bom, o país está mergulhado de novo numa grande instabilidade econômica. Essa grande instabilidade econômica acentua a instabilidade social, que acentua exponencialmente a instabilidade política. Bom, se forma no Congresso uma crescente polarização, como tinha na sociedade, extrema esquerda e extrema direita. Então nós vamos ter uma frente parlamentar nacionalista que se diz apoiando o presidente, né? Que vai reunir o PTB e PSB,
setores dissidentes do PSD e da UDN. Já do outro lado, do lado da extrema-direita, vai se unir a Ação Democrática Parlamentar, que reúne boa parte dos parlamentares do PSD e a maioria da UDN, e de outros partidos conservadores. Então, no parlamento, já essa polarização se tornou extremada. Não existe esquerda e direita, existe extrema esquerda e extrema direita. E como eu falei para vocês no início, quando nós caímos nessa dicotomia, nesse antagonismo de extremos, é muito danoso para o país, né? Bom, o financiamento da oposição. A Ação Democrática Parlamentar recebe ajuda financeira do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, que é uma instituição mantida pela Embaixada dos Estados Unidos. Setores do empresariado paulista formam um Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IBS, com o objetivo de disseminar a luta contra o governo entre os empresários e a opinião pública. A grande imprensa ligada às elites, ela vai pedir a deposição de João Goulart em seus editoriais, sem sombra de dúvida. Bom, com toda essa situação, com o fracasso econômico, com a polarização política, com o fracasso, com o fracasso social, a sociedade brasileira está em frangalhos, né? Existem constantes passeatas dos dois lados e existem constantes provocações dos dois lados. João Goulart, na realidade, não tem apoio de ninguém. Essa é a grande verdade. Cada lado quer usar João Goulart para atingir os seus objetivos, né? Essa situação faz com que se dê argumento à extrema-direita para dizer que o caos social e político e econômico que o Brasil vive vai conduzir o país a um regime comunista. Quando isso se propaga pelos meios de comunicação, quando isso se propaga pelo Congresso, pela sociedade em geral, a Igreja Católica também toma uma posição contrária ao governo João Goulart, né? Então, nós vamos ver que, assim como tinha segmentos na igreja que eram socialistas, haviam segmentos na igreja, principalmente dos setores mais elevados da igreja, que eram contra o comunismo e que vão se tornar contra o governo João Goulart e que vão ter um grande peso em relação a isso. Bom, nessa situação toda, que já está extremada, vai acontecer a tal rebelião dos sargentos em Brasília. Os sargentos, eles queriam se candidatar, queriam direito, né, de se candidatar a cargos eletivos. Essa rebelião vai assustar o Exército, porque o Exército vai começar a acreditar que, devido à situação de instabilidade social, política e econômica do Brasil, está se formando dentro do Exército também uma instabilidade de hierarquia, a ponto de os sargentos em Brasília realizar uma rebelião desejando participação em cargos eletivos. Então observa que, se o Exército já tinha um pé atrás em relação ao Jango, agora ele está com os dois. E não é só ele, a sociedade em geral está com o pé atrás em relação ao Jango, por sua instabilidade política, por sua falta de definição ideológica, por sua má condubilidade da economia, por sua falta de destreza diplomática e política, né? Bom, os militares também se assustam, estão vendo nessa rebelião de sargentos uma séria ameaça à hierarquia militar, e para um exército é fundamental a hierarquia militar. Agora, João Goulart não tem apoio de ninguém. Se o Exército estava quietinho lá no canto dele, ou seja, mesmo contrário a João Goulart, se manteve quietinho lá no canto dele, agora o Exército está pensando também, olha, esse João Goulart está ameaçando até as estruturas hierárquicas do Exército. João Goulart não tem apoio de ninguém. Até os que dizem que o apoiam, não o apoiam, porque não confiam nele. Esse clima de tensão total vai enfraquecer João Goulart de uma maneira incrível.
E João Goulart consegue piorar isso mais ainda, porque no dia 13 de março, diante de mais de 200 mil manifestantes, ele vai assinar um decreto que vai ter grande impacto popular, que é a nacionalização das refinarias de petróleo e a desapropriação de terras para a reforma agrária, situada às margens de ferrovias e rodovias. Ou seja, João Goulart, para tentar conseguir o apoio da extrema esquerda, ele vai tomar uma posição extremada em relação às demandas da extrema esquerda e vai assustar de vez o pessoal da extrema direita. Bom, o pessoal da extrema direita usa essas ações de João Goulart como prova definitiva de suas tendências comunistas e socialistas. A sociedade, boa parte dela, representada pela classe média, pela igreja, pelas elites, pelo setor produtivo e pelo exército, estão assustadas com essa tendência de João Goulart à esquerda. Antes ninguém sabia se ele ia para a esquerda ou para a direita ou ficava no centro. Ele era uma indefinição. Mas, de repente, nesse comício, ele demonstra que vai tomar uma tendência extremada à esquerda. E isso é utilizado pela extrema-direita como o indício, a prova que faltava, que o Brasil corre um sério risco de, se governado por João Goulart, acabar nas mãos do comunismo e de uma ditadura aos moldes stalinistas. Então, a igreja, junto com a classe média, junto com o setor produtivo, em 19 de março, em resposta a essa definição política de João Goulart, que descambou para a extrema esquerda, ela vai realizar a chamada Marcha, isso foi lá em São Paulo, gente, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Na passeata, os manifestantes pediam a Deus e aos militares que salvassem o Brasil do perigo comunista, presente na figura de Jango. Observa que essa passeata e toda a situação de instabilidade social, política e econômica vai criar o caminho para que os militares venham a desfechar um golpe definitivo contra João Goulart e o retirarem do poder, né? Então, nós vamos ver que o alto comando das Forças Armadas passa a acusar o presidente de ser conivente com os atos de insubordinação militar, porque, se vocês lembram bem, teve aquela revolta lá dos sargentos e o João Goulart, ele, além de ter, nesse comício aí que ele participou, ter assinado e ter aceitado boa parte das demandas da extrema esquerda e aparentemente ter tomado finalmente uma posição ideológica de extrema esquerda, ele ainda por cima, ele não se demonstrou, como é que eu vou dizer isso? Ele não se demonstrou impactado com essa revolta dos sargentos. Ele encarou isso como normal. E isso assustou o exército. Porque qualquer revolta no seio militar é um perigo à hierarquia. Então, o exército, que já tinha sua linha tradicionalista, ligado ao pensamento positivista, ligado a posições anticomunistas, ele, que já esteve no poder através de uma junta militar que saiu devido à campanha da legalidade, via agora o país mergulhado numa profunda convulsão social, política e econômica. E mais, via o próprio exército ameaçado, porque João Goulart também não tinha uma posição firme em relação aos sargentos revoltosos de Brasília. Todos esses fatores vão se somar e vão permitir a Revolução de 64 ou o golpe de 64, como vocês queiram. Então, o golpe militar ou a Revolução de 64 vai afastar Jango da presidência da República e vai substituí-lo novamente por um comando militar. No caso, tinha como líder o general Costa e Silva, o brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo
e o vice-almirante Augusto Hemmel. Esses militares vão iniciar um processo de cassação de mandatos parlamentares imediatamente, afastando da vida política pessoas que não se adequassem a esse novo sistema político. Que novo sistema político era esse, gente? Eles estavam afastando da vida política aquelas pessoas que eles consideravam de extrema esquerda e de tendências comunistas. Pessoal, eu quero que vocês gravem isso. A Revolução de 64, ou o golpe de 64, ela tem como causa a instabilidade política extremada no Brasil, ou seja, de um lado, uma extrema esquerda pró-comunista, de outro lado, uma extrema direita fascista e imperialista. Né? O exército, ele entra no meio disso aí. O exército, por tendências tenentistas, positivistas, ele é anticomunista por natureza, apesar de haver dentro do exército, como nós já estudamos, linhas que admitem um socialismo desenvolvimentista. Né? Mas, nesse momento, a situação econômica, política, social, a indefinição ideológica de Jango e suas atitudes extremadas no fim do governo para ganhar apoio político fazem com que o exército navegue no apoio da sociedade e que abrace algumas filosofias da extrema-direita. Né? Afinal, eles precisavam de apoio político, além do apoio da sociedade. Bom, o Congresso Nacional vai ser pressionado de todas as formas pelos militares na escolha de um novo presidente. Então, nós vamos ver que o novo presidente vai ser um militar, né? O Marechal Humberto Alencar de Castelo Branco, que vai ser escolhido a complementar o mandato iniciado por Jânio Quadros. Né? Nós vamos ver que Jânio Quadros também vai iniciar um governo presidencial e não vai cumprir esse governo presidencial, ele mesmo vai pedir para sair, aumentando ainda mais a instabilidade política e permitindo que o exército pressione o Congresso e admita um militar como presidente. Esse período que vai de 64 a 85, ele extermina de vez com a República Populista, que começou com Getúlio Vargas e que tentou ser mantida durante algum tempo pelos nossos amigos aí da extrema esquerda. E vai começar um governo militar. Esse governo militar que foi sim apoiado por amplos segmentos da sociedade e que teve como respaldo político alguns membros da extrema-direita. Né? Os militares que prometeram um governo provisório de 4 anos vão permanecer, na realidade, 21 anos no poder, de 64 a 85. E durante a sua permanência, esse período de permanência, como todo governo, teve fatores positivos e fatores negativos. Existe uma rica herança deixada pelos militares, como existe erros absurdos deixados por eles também. Os militares, eles são humanos, eles erram, né? Assim como qualquer ser humano erra. E assim como qualquer governo, tem pontos positivos e negativos. Mas eles só permaneceram 21 anos no poder, porque a sociedade, principalmente a classe média, a igreja, o setor produtivo e as multinacionais assim o desejaram. Quando eles perderam esse apoio nos anos 80, acabam os governos militares. Ok, gente? Então, nós vimos aqui hoje a Revolução ou Golpe de 64. Existem duas maneiras de tu ver esse momento histórico brasileiro, ou com a visão da extrema-direita ou com a visão da extrema-esquerda. Eu peço que vocês olhem com a visão do historiador, que analisa o fato histórico, que analisa o movimento social,
que não deve tomar partidos, mas que deve comunicar a verdade histórica àqueles que o ouvem. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham a iniciativa de procurar mais elementos sobre esse momento histórico tão importante da vida nacional brasileira, que foi da Revolução ou Golpe de 64, como queiram. E espero também que todos vocês fiquem muito bem, que Deus abençoe vocês e vossas famílias. Saudades de todos e espero um até breve.